Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos. E hoje, no estudo da Escola Bíblica Dominical. Durante este trimestre, estaremos refletindo sobre a doutrina de Deus. E nesta reflexão, estaremos resgatando e ainda mais fortalecendo a nossa compreensão sobre o nosso Deus amado. Convido você a participar dos estudos, das reflexões, a cada domingo, a cada semana, para que possamos não somente entender, mas também aplicar esta compreensão nas nossas vidas. Compreensão esta que nos dará forças para caminhar nesse tempo. O material da Escola Bíblica Dominical já está disponível para que o irmão possa retirar ali na secretaria da igreja. E aproveite, é uma oportunidade tanto para crescer na fé. Hoje, o nosso estudo é Deus é único e eterno. Ele está baseado no capítulo 15 de Êxodo e também tem como fundamentação Provérbios capítulo 8 e o Salmo 86. São estes 3 capítulos da Bíblia que são base para a reflexão desta lição de hoje. E eu convido você a pensar um pouco comigo sobre este Deus único e eterno. O verso 2 do capítulo 15 de Êxodo diz assim: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Que esta possa ser a sua canção, a cada dia e a cada momento. Amém? Pois bem, o título Deus é único e eterno. E tem como subtópico uma expressão muito importante que precisamos compreender, que está baseado no capítulo 15 de Êxodo, do verso 1 ao verso 6. O único Deus verdadeiro exaltarei. Por que o autor coloca desta forma? Porque Moisés aqui, ao escrever e narrar a libertação do povo de Deus do Egito, eles estavam à beira do Mar Vermelho, o exército atrás, e Deus faz aquele milagre de abrir o mar em 2 partes e o povo de Israel passa no meio, passa em seco, e logo depois de passar o exército já estava vindo. Quando o povo passou, o mar se fecha e aniquila os oficiais do faraó. Ali Deus mostra ao povo de Israel e principalmente a Moisés como ele agiria para com o povo e para com os inimigos do seu povo. Aqui na revista, então, nós encontramos nos versos 1 até o verso 6 do capítulo 15 de Êxodo a resposta a 3 perguntas básicas sobre louvor a Deus e como nós podemos reconhecê-lo como único e verdadeiro. Primeiro, a quem cantarei louvores? Uma coisa que é muito importante no mundo que nós vivemos: a quem vamos prestar cultos, a quem vamos honrar, para quem vamos fazer os nossos momentos de adoração. Deus aqui se mostra, e mostra de maneira muito clara, como realmente um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Ele é o Deus que nós devemos cultuar diariamente, não apenas nos domingos, não apenas nas programações especiais, mas com nossas vidas expressar um culto dia a dia. Porque Ele tem feito desta forma, Ele tem agido com poder, Ele é todo-poderoso, Ele é único, Ele merece toda a honra, toda a glória. A quem cantarei louvores? A Ele. Salmo 115, verso 1. Por que vou cantar louvores a Deus? Meu irmão, minha irmã, se nós pararmos para pensar e ler os versos de 1 até o 7 de Êxodo, capítulo 15, nós vamos encontrar ali afirmações que mostram que Ele é quem merece, Deus é quem merece todo louvor e toda a honra e toda a glória. Isso vemos ali no Cântico de Moisés. No verso 1, por exemplo, Deus que triunfa gloriosamente e age maravilhosamente com o seu povo. No verso 2, um Deus que é força motriz e a razão do nosso viver. Ninguém vive sem
o poder e a graça de Deus. O Deus de meus pais, ou de seus pais, que sua história se confunde com a história do seu povo. Eu penso muito isso com relação à primeira igreja. Nós temos irmãos e irmãs aí, membros da igreja, que hoje, com toda a sua experiência, nos relatam sobre a vida de seus pais, a luta, o trabalho, a confiança em Deus, sabendo que Deus os sustentaria. O Deus de nossos pais permitiram que a igreja chegasse a 100 anos. 100 anos depois, nós vemos a resposta de Deus na vida da igreja. Deus de guerra, por exemplo, no verso 3, que luta as nossas batalhas e vence por nós. O exemplo é ali com o povo de Israel. Não foi o povo que montou um exército e parou, como fazem alguns filmes, que pararam os egípcios. Não. Foi Deus que venceu essas batalhas. Ele que colocou os exércitos dos inimigos para correr. Quando nós lemos ali no verso 3, Deus que tem um nome, o nome acima de todo nome, que os tradutores preferiram traduzir por Senhor, mas que está além de qualquer definição ou explicação. Ele é tão poderoso que mesmo quando tentamos explicar o seu nome, ainda é pouco. Como cantarei louvores? De que forma? O cântico nos ensina sobre descrições de ações do Senhor na vida do seu povo, o que tem feito pelos seus, os detalhes como triunfou sobre os inimigos, que aparentemente eram invencíveis. Toda a força de elite, tecnologia do exército mais poderoso da época desceram às profundezas como pedra. Verso 5 de Êxodo 15. Muitas vezes nós somos generalistas em nossa gratidão a Deus. É verdade. Muitas vezes em nossa oração, nós, ao invés de agradecermos e expressarmos nossa gratidão com coisas exatas, somos generalistas. Ó Deus, muito obrigado por todas as bênçãos. Que bênção? Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que os homens e mulheres de Deus especificavam de maneira muito clara para Deus a gratidão que eles tinham e o motivo, o que aconteceu. Quando você agradece a alguém sobre qualquer circunstância, você tem em mente e expressa o motivo de sua gratidão. Deus merece de nós que sejamos claros em nossos louvores, não generalistas. O segundo ponto do estudo de hoje, que se baseia no verso 7 a 11 de Êxodo, fala da singularidade de Deus que é louvada. Esta singularidade, essa palavra singularidade, deriva da expressão singular. É algo único. Não tem repetição. Não tem nem parecido. Alguns tentam imitar, mas não chega perto. Apenas um Deus como o nosso tem atributos que o fazem singular em poder, glória e santidade. Sua presença abate qualquer poderoso como se fosse palha. Verso 7. O sopro de suas narinas separa as muitas águas do mar e as fazem coagular. Verso 8. Nossa versão traduz como coalhar, ação que acontece com o leite para fazer coalhada, que é muito gostoso por sinal. E queijo, bem como no Nordeste. Muitas vezes nos sentimos na situação de Israel. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O inimigo mais forte e cheio de recursos, ávidos para destruí-los. Lembre-se, o povo estava diante do mar fechado, não tinha barco, nem todo mundo sabia nadar e tinha muitos bens, muitas coisas para carregar, muito peso. Atrás vinha um exército pronto para aniquilá-los e a sobra levar para o cativeiro de volta, para a escravidão. Mas o Deus singular age de maneira singular para livrar o seu povo amado. As perguntas retóricas no verso 11
nos levam a uma profunda reflexão de uma grande verdade que culmina no reconhecimento e, por fim, no eterno louvor. O verso 11 de Êxodo 15 diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Moisés estava aqui expressando toda a sua gratidão e o reconhecimento de que o Deus deles não disse: fiquem à frente, se armem, que eu vou dar vigor a vocês e vocês vão matar 10, 20 egípcios, cada um só com uma espadada. Não. Deus disse para Moisés: por que vocês estão aqui olhando para mim, me clamando? Diga ao povo para andar. E o povo começou a andar, Moisés levantou o cajado, o mar se abriu, todo mundo se assustou, mas atravessaram. E o texto bíblico fala que estava seco lá embaixo. Não era lama. Eles atravessaram. E mesmo na hora que o exército egípcio viu aquilo, poderia ficar com medo. Não, vamos entrar e vamos atrás. Foram atrás. E o povo vendo o exército. E quando saiu o último israelita, o mar se fechou. Deus, quando faz as coisas para nos trazer solução, só Ele pode fazer. Por isso que é singular. Por isso que Ele é único. Terceiro ponto, a supremacia do Deus único sobre todos os povos. Nós vemos isso nos versos 12 a 19 de Êxodo. A supremacia do Deus único de Israel é evidente sobre a natureza, as nações, os reis e poderosos exércitos em favor do seu povo, que por amor Deus. E aqui mostram estas evidências. Primeiro, Deus guiou. Nosso Deus nos guia. Ele não nos deixa aí perdidos em qualquer situação. Olha o que diz aqui na revista: o Deus que mostra o caminho, aquele tipo de situação que sei para onde quero ir, mas não sei como chegar. Somente Deus é capaz de mostrar o caminho. Muitas pessoas estão querendo ir para o céu e imaginam o céu um lugar maravilhoso, um lugar abençoado, um lugar sem problemas, sem pecado. E muitas pessoas tentam, todos os dias, fazer alguma coisa para poder merecer e chegar neste lugar. Somente quem está lá, ou esteve lá, pode dizer o caminho para chegar lá. E quem conseguiu fazer isso foi Jesus. Ele é o caminho. Ele veio, viveu, morreu, voltou para lá e nos disse: eu sou o caminho. O Deus a quem nós cremos, o Deus é supremo porque Ele é o único que pode nos guiar para o caminho certo. Em segundo lugar, no verso 13 também, Ele remiu aquele povo assim como nós. O único responsável para livrar, Ele somente é suficiente para remir, por sermos incapazes de fazer isso por nós mesmos. Remir é como pagar. Você tem uma dívida e alguém ou você mesmo adquire o suficiente para remir, pagar a sua dívida. Só que a nossa dívida é para com Deus, por causa do pecado. E não temos como pagar a Deus, Ele é supremo. Nós não somos superiores a Ele. Mas Ele veio nos remir. Ele mesmo pagou a dívida através do seu Filho Jesus. Conduziu, verso 13 do capítulo 15 de Êxodo. Este é o ato do pastor com seu rebanho. Ele sabe para onde levar, como levar, mais que mostrar um caminho, ele é o único que pode dar sentido a esse caminho. Eu digo como pastor que uma das grandes batalhas que nós temos na igreja é justamente este: conduzir. Deus nos mostra o caminho. Deus nos mostra como
andar neste caminho. Deus nos mostra como será no fim desse caminho. É uma bênção experimentar isso. Mas muitas vezes, o rebanho quer ir por caminhos que Deus não escolheu, ou caminhos que são menos custosos, ou caminhos que são mais confortáveis. Às vezes, o caminho tem pedras, tem algumas valas, mas, meu irmão, o nosso Deus, que é o nosso pastor, nunca te deixará andar por um caminho e nem te levará por um caminho que você vá ficar nele no meio da estrada. Ele vai sempre te conduzir e vai sempre te mostrar o melhor a se fazer. Outra característica deste Deus único é que adquiriu. Veja, o texto que eu acabo de ler, de mencionar, é baseado em Êxodo capítulo 15, 12 a 19. A supremacia do Deus único sobre todos os povos. Tá? E ali, nesses versos 12 a 9, nós encontramos exatamente isso. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem, estremecem, angústia se apodera do povo da Filistia, os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, o povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles pelo poder do seu braço. Do teu braço. Ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu os farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos e os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entrarem no mar, o Senhor fez que entraram, Quando os cavalos e os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Aqui está o texto que acabei de ler. E quando nós falamos dessa supremacia do nosso Deus único sobre todos os povos, e como já disse, ele guia esse povo, ele remiu, ele conduz, ele também adquiriu. No verso 16, não só os remiu, mas os fez sua propriedade. Deus os adquiriu, comprou, pois não há quem pudesse pagar o preço que ele mesmo pagou. Por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir alcançar os valores de Deus. É por isso que ele nos adquiriu por um preço muito alto. Mas é um preço que se baseia em amor. No verso 17, numa ideia de perenidade, de estarem fixados em crescimento, produzindo frutos, uma analogia perfeita de quem anda e vive com Deus. Não é andar apenas com Deus por alguns momentos. A ideia de plantar aqui é como se Deus pegasse você como algo, ele o tem como plantar você na presença dele para que você esteja sempre na presença dele. Ele não apenas resgata, ele não apenas guia, ele não apenas remiu, ele não apenas adquire, mas ele também o fixa na sua presença, para que ele esteja sempre cuidando de você e de mim. Ele também nos estabelece apenas um Deus eterno pode estabelecer um povo de uma vez para sempre. A eternidade dá sentido ao verbo estabelecer. Deus não tem um plano para nós apenas desse mundo, mas para toda a eternidade. No verso 19, então, cuidou
enquanto os inimigos são sepultados no mar, o texto ressalta: mas os israelitas passaram em terra seca por meio do mar. A maneira de trazer segurança em meio ao caos o faz singular em seu cuidado para com os seus. É verdade. Quantas vezes Deus não agiu na sua vida de uma maneira que você ficou totalmente surpreendido? Você nem esperava que acontecesse daquela maneira. Você sabia que Deus ia agir, mas nunca imaginaria que Deus agiria daquele modo. É por isso que o nosso Deus é tão especial. É por isso que o nosso Deus é tão singular. É por isso que o nosso Deus é tão supremo e único. Precisamos aprender a confiar cada vez mais nele e compartilhar essa confiança com os outros. Continuemos a confiar em Deus e compartilhar com os nossos familiares, com os nossos amigos, a nossa fé neste Deus maravilhoso. Um outro ponto que nós temos que refletir neste momento, que se baseia no Salmo 86, do verso 1 a 10, que é um dos capítulos base da nossa reflexão, é o seguinte tema: somente o Senhor é solícito para com as necessidades do seu povo. Somente Deus realmente atende a essa necessidade, aquilo que o povo pede. As adversidades são situações de todo mortal. Somente o Deus eterno não enfrenta nenhum tipo de contratempo. Davi, mesmo sendo rei, guerreiro, poeta, líder carismático e possuir excelentes guerreiros à sua disposição, fazia questão de enfatizar suas limitações, sua total dependência de Deus. O Salmo mostra as ações de um Deus singular, sempre solícito para com todos. Vamos ver? Em primeiro lugar, esse Deus solícito, ele age indistintamente. Ali no verso 1 diz: e se inclina e ouve os pobres e necessitados. Salmo 86, 1. Deus não escolhe as pessoas sob o ponto de vista da própria pessoa ou da sociedade. Aquele fulano ali, por ser uma pessoa distinta, merece. Deus olha a todos indistintamente. Eles são alvos da graça de Deus. Aqueles que, do ponto de vista da sociedade, são desprezados sem valor algum, estes são alvos da graça de Deus. Atos 10, 34. Por isso que nós encontramos nas Escrituras que a loucura de Deus, a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Ele age salvando. Veja, este Deus que é solícito para com as necessidades do seu povo, ele age sempre salvando. A vontade do Senhor é que todos se salvem. Então, a sua ação trabalha exatamente nesse salvar. O verso 2, salva o servo que confia nele. Não somente um Deus singular salva os que não merecem salvação. Olha, vou repetir. Somente um Deus singular salva os que não merecem salvação. Lá em Efésios 2:8 nós encontramos isso. Nós não merecemos, somos todos pecadores, mas ele vem em nossa salvação. Ele age com empatia, se compadece dos que clamam continuamente. O verso 3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está aí. Sua singularidade o faz agir com compaixão. Realmente, Deus se importa com as nossas dores. Êxodo capítulo 3, verso 7. Ele age nos dando alegria. Dá alegria ao coração dos que põem sua alma nele. Cantamos, a alegria está no coração. Ela independe das circunstâncias. Abacuque capítulo 3, 17 a 18. Ele age com misericórdia, pronto a perdoar, cheio de amor para com todos os que o invocam. Para nós é um esforço sobre-humano o perdão. Seu amor faz do perdão uma ação natural. A Bíblia diz que Deus tem prazer em perdoar.
Miqueias 7,18. Ele age com prontidão, escuta as orações e responde. Por estar sempre atento ao seu povo, Deus age mesmo em silêncio, ou mesmo dizendo não. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Jeremias 23, 24. Meus irmãos, muitas vezes tenho em conversas, em oração com irmãos, ouvido repetidamente, às vezes, essa expressão, Deus não tem me ouvido. Deus te ouve sempre. É porque possivelmente Ele deve estar te dizendo não e você não está gostando da resposta. Por isso que você está tendo dificuldades de ouvi-lo. Ou Deus está te dizendo há muito tempo, mas você gasta mais tempo dizendo para Deus o que precisa e não dá tempo para que Ele possa te dizer com clareza o que você precisa fazer. Deus responde às nossas orações. Ele age com singularidade, um Deus singular e de obras singulares. Verso 8. Nosso Deus é singular em essência, em obras, pois ninguém é como Ele. Ninguém pode fazer o que Ele faz. Apenas sua singularidade pode trazer de terríveis pecadores, pode fazer de terríveis pecadores a cidadãos dos céus. Jeremias capítulo 10, versos 6 a 7. Ele age poderosamente, criou todas as nações. É apenas uma questão de tempo em que todos os povos da terra o reconhecerão. Os poderosos da terra se prostrarão e adorarão ao único Deus verdadeiro. Salmo 22, versos 27 a 28. Às vezes eu vejo em notícias de povos, pessoas que usam o nome do seu Deus para subjugar outros, dizendo que essa é a vontade de Deus. Primeiro, nosso Deus não precisa da nossa força. Se Ele quiser subjugar alguém, Ele o fará, pelo seu próprio poder e mão. Nós somos chamados para testemunhar este Deus Todo-Poderoso. É nosso papel. E Ele age poderosamente quando Ele assim determinar. E uma coisa é certa, Ele vai agir. Ele vai agir sobre a vida de todos, quem crê e quem não crê. E vai mostrar de maneira muito clara a sua vontade. Quando Ele decidir fazer isso, ninguém precisará ajudá-lo e ninguém poderá impedir. Ele age maravilhosamente. É grande e opera maravilhas. Verso 10 ali do Salmo 86. Suas ações maravilhosas refletem sua grandeza e natureza divina. Como é real cantarmos com o nosso coração. Quão grande és tu. É lindo demais assim. Quantas vezes você já não cantou cheio de emoção este hino? Talvez só os mais antigos tenham cantado este hino, sem se preocupar com se a nota está bonita, apenas dizendo o real significado. Grandioso és tu. Um outro tópico que a lição de hoje trabalha sobre este Deus único e eterno é uma vida singular para um Deus singular. Ao Salmos 86, verso 11 e 17. A singularidade desse Deus constrange a ter uma vida singular, agradando a Ele e não a si mesmo. E é verdade, irmãos. Quando nós nos deparamos com um Deus tão poderoso, tão único, tão eterno, e que Ele, sem precisar, simplesmente veio a nós através de Jesus e nos oferece a vida eterna, eu não posso viver uma vida alheio a esta oferta. Ela é única. Então minha vida precisa ser voltada para esta singularidade. A natureza humana se deleita no pecado. A única maneira de vencê-la é submetê-la ao senhorio de Cristo. Davi suplica a ação de Deus em sua vida para aprender com Ele, andar no seu caminho, na sua verdade, tendo um coração temente a Ele, totalmente tomado pelo louvor a Deus, para que, independentemente das circunstâncias, pudesse glorificá-lo.
essa deve ser nossa oração continuamente. O salmista diz que, por que glorificará o Senhor? Canta cheio de satisfação, pois seu Deus o socorre e o consola. Teu amor para comigo é grande. Capítulo 86, verso 3 do Salmo. Apenas esse amor singular nos trata de maneira sem igual. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, paciente e grande em misericórdia e verdade. Verso 15. Por fim, o nosso estudo de hoje nos faz pensar neste Deus único e eterno sobre a singularidade da sabedoria divina. Meu irmão, eu já tinha lido o Provérbio capítulo 8, mas eu me emocionei muito com a leitura, porque ali o autor faz o que se chama de uma prosopopeia, um eufemismo. Ele dá características e sentimentos que nós conhecemos para a ação de Deus, a sabedoria. Fala de prazer, de alegria, de estar esperando a porta que a busquem para que possamos andar no caminho do Senhor. O recurso do escritor visava emoldurar essa situação toda, enfatizando sua relevância no viver dos homens. A sabedoria advinda de Deus é singular, pois ela não tem a ver com a cognição, com a inteligência ou com a capacidade acadêmica. O homem sem letras pode ser mais sábio que um doutor acadêmico, um sábio que um doutor acadêmico, um jovem do que um ancião, muito mais sábio. Precisamos perceber que tal sabedoria é de Deus. Ela não está vinculada, por exemplo, a mérito. Você merece ou não merece? A qualidade, a quantidade de inteligência, ao QI, a sua classe social, ao poder político ou econômico, mas unicamente no desfrutar de uma relação pessoal e constante com o único Deus verdadeiro. Ela faz toda a diferença entre os homens. Sua falta, a sabedoria, nos tem lançado em problemas, como diz lá Tiago, capítulo 1, verso 5. Meu irmão, se queremos um relacionamento com Deus, se queremos a cada dia vivenciar, a cada momento, esta certeza de um Deus único e eterno, precisamos, cada momento, em cada circunstância, vivenciar esta singularidade, meus irmãos, a singularidade de uma adoração verdadeira ao Deus único e verdadeiro, a singularidade que Ele merece. E quando eu falo de singularidade, meus irmãos, é singular, é único, não pode ser de outra forma. Não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus, porque Ele merece. Ele é supremo, não existe outro mais poderoso do que Ele. Ele nos conduz, Ele nos remiu, Ele nos protege, Ele nos planta, Ele nos edifica. Somente o Senhor é quem tem ouvido as suas orações. Ele sempre ouve e Ele atende. Ele tem atendido, mesmo que a resposta tenha sido um não. Para isso precisamos ter uma vida única, singular, exclusiva para Ele. E eu tenho certeza que quando a cada dia vivermos esta singularidade, nossa vida será tão única, tão importante, no sentido de estar nas mãos de Deus, que outras pessoas verão essa diferença e quererão saber de onde vem tudo isto. Para podermos então fazer isso, precisamos ter a singularidade da sabedoria, buscá-la, pedi-la, falar: Senhor, eu preciso ser sábio, eu preciso saber responder à razão da minha fé, eu preciso entender as coisas para poder saber caminhar com o Senhor. Deus nos dá a sua sabedoria. Peça, que Ele lhe dará liberalmente. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa, neste domingo, estabelecer uma relação singular com este Deus único e eterno. Vamos orar? Querido Deus,
Eu quero lhe agradecer muito por esta reflexão no estudo da EBD desta manhã. Que possa ser esta reflexão o marco no coração de cada um, para que possamos viver uma vida singular na Tua presença, porque o Senhor é único e merece de nós o melhor. Te agradeço por tudo e rogo a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até o próximo encontro da Escola Bíblica Dominical.